Finge que passou mal e fuja daqui agora. Foi isso que estava escrito no bilhete que meu filho enfiou na minha mão debaixo da mesa, no meio da ceia de Natal. Eu li aquilo e senti um arrepio subir pela espinha. Não entendi nada, mas o olhar dele estava desesperado. Então eu fiz o que ele pediu. Levantei da mesa, fingi uma tontura e saí daquela casa. Só fui entender o que estava acontecendo horas depois. E quando entendi, algo dentro de mim morreu. Mas eu não ia deixar barato. Meu nome é Sebastião, mas todo mundo me conhece como Tião. Tenho 71 anos e passei 40 anos da minha vida na boleia de um caminhão. Nasci em Cascavel, interior do Paraná, filho de gente pobre que trabalhava na roça. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos e eu tive que largar os estudos para ajudar minha mãe. Trabalhei em tudo quanto é coisa até conseguir tirar carteira de caminhoneiro. Aí, rodei esse Brasil de norte a sul, carregando de tudo. Soja, gado, madeira, o que aparecesse. Passei fome, frio, dormi na estrada, levei assalto, quase capotei mais de uma vez. Mas nunca, nunca na vida, deixei de pagar uma conta ou faltar com minha palavra. Antes de continuar essa história, quero agradecer ao canal Café com Vovô pela chance de contar o que aconteceu comigo. E peço para você que está me ouvindo agora, se inscreva no canal, deixe seu comentário dizendo de onde você está nos assistindo. Todo dia tem uma história nova aqui. E essa aqui, pode acreditar, você vai querer ouvir até o final. Porque o que meu próprio filho fez comigo naquela noite de Natal foi algo que eu jamais imaginei que um homem pudesse fazer com o próprio pai. Eu me casei com a Irene quando tinha 23 anos. Ela era filha de um comerciante da cidade, uma mulher bonita, de família, que todo mundo queria. E ela escolheu se casar comigo, um caminhoneiro sem estudo. A gente teve 2 filhos, o Rafael, que nasceu 1 ano depois do casamento, e o Júnior, que veio 5 anos depois. A Irene criou esses meninos praticamente sozinha, porque eu vivia na estrada. Eu saía na segunda de madrugada e só voltava no fim de semana, quando voltava. Às vezes ficava 15 dias fora, 1 mês. Eu sei que falhei como pai nesse ponto. Sei que meus filhos cresceram sem mim por perto, mas cada centavo que eu ganhava era para eles. Era para comida, roupa, escola, médico. Eu nunca gastei dinheiro com bobeira. O Rafael sempre foi inteligente. Desde pequeno já era esperto, sabia falar bonito, convencer as pessoas. Eu botei ele numa escola particular, paguei cursinho, paguei faculdade de direito. Quando ele se formou advogado, eu achei que tinha vencido na vida. Meu filho, doutor. Eu, que mal sabia escrever o próprio nome direito, tinha um filho formado. Casei ele numa festa grande, ajudei ele a mobiliar a primeira casa, dei dinheiro quando ele precisou abrir o escritório. Tudo que ele pedia, eu dava. Porque era meu filho mais velho, meu orgulho. O Júnior foi diferente. Ele não gostava de estudar, era mais na dele, quieto. Terminou o ensino médio e foi trabalhar numa oficina mecânica. Eu confesso que não dei tanta atenção para ele quanto dei para o Rafael. Achava que o Rafael era o futuro da família, sabe? O que ia dar certo. O Júnior casou com a Rosana, uma menina simples, filha de um frentista. Eles alugaram um apartamentinho pequeno, viviam apertado, mas nunca me pediram nada. Nunca reclamaram da vida. Há 5 anos, a Irene descobriu um câncer no pâncreas. Em 6 meses ela se foi. Eu me aposentei logo depois, não tinha mais cabeça para a estrada. Vendi o caminhão e fiquei só com a aposentadoria e a casa. A casa onde eu sempre morei, em Maringá, que eu construí tijolo por tijolo nos fins de semana quando voltava da viagem. Não é uma mansão, mas é uma casa boa, grande, num bairro que valorizou bastante com os anos. Tem 3 quartos, garagem, um quintal com árvores frutíferas que a Irene plantou. Depois que ela morreu, aquela casa ficou grande demais para mim. Mas era tudo que eu tinha. Era onde eu sentia a presença dela ainda. O Rafael começou a ir mais na minha casa depois que a mãe dele faleceu. No começo eu achei que era carinho, preocupação. Ele perguntava se eu estava comendo direito, se estava tomando os remédios, se precisava de alguma coisa. Até ofereceu para eu ir morar com ele. Eu agradeci, mas disse que não. Eu queria ficar na minha casa, com minhas coisas, minhas lembranças. Ele insistiu algumas vezes, mas eu fui firme. Sempre fui homem de decisão. Não gosto que ninguém mande em mim. Nos últimos meses, o Rafael começou a ficar estranho. Ele ia lá em casa e ficava olhando para os cantos,
perguntando quanto eu achava que a casa valia, se eu não queria vender e comprar um apartamento menor, mais prático. Eu achava aquilo esquisito, mas não dei muita bola. Pensei que fosse preocupação dele, sabe? Achando que eu não conseguia cuidar de uma casa grande sozinho. Mas eu conseguia. Sempre fui independente. Faço minha comida, lavo minha roupa, cuido do quintal. Não preciso de ninguém para nada. Aí chegou o Natal. O Rafael me ligou uns 10 dias antes e disse que queria fazer a ceia na casa dele esse ano. Disse que ia ser especial, que ia ter a família toda, que ele queria me homenagear. Eu estranhei, porque a gente sempre fazia a ceia na minha casa. Era tradição desde que a Irene era viva. Mas ele insistiu tanto, falou com tanta empolgação, que eu acabei aceitando. Até fiquei emocionado. Pensei que meu filho estava querendo me dar uma noite boa, me fazer sentir importante. No dia da ceia, eu me arrumei, coloquei uma roupa boa, a mesma camisa social que eu uso para ir na missa. Cheguei na casa do Rafael às 7 da noite. Quando eu entrei, tomei um susto. A casa estava lotada de gente. Tinha uns 20, 30 convidados. Gente que eu nunca tinha visto na vida. Vizinhos, colegas de trabalho do Rafael, a família da Patrícia, a esposa dele. Todo mundo muito bem vestido, bebendo vinho, rindo alto. Eu me senti deslocado. Não sou de festa, não sou de aglomeração. Mas era a casa do meu filho. Era Natal. Eu fui educado. Cumprimentei todo mundo. O Júnior chegou uns 20 minutos depois com a Rosana e os 2 filhos pequenos deles. Ele veio direto me abraçar, daquele jeito apertado que ele sempre fazia desde pequeno. Mas quando olhei nos olhos dele, vi que tinha alguma coisa errada. Ele estava nervoso. A Rosana também. Ficava mexendo nas mãos, olhando para o Rafael de longe com uma cara estranha. Eu perguntei se estava tudo bem. Ele só balançou a cabeça e disse que sim, mas eu conhecia meu filho. Alguma coisa não estava certa. A ceia começou e eu fui colocado na cabeceira da mesa. O Rafael disse que era o meu lugar de honra, que eu merecia estar ali. Todo mundo bateu palma quando eu sentei. Eu até me senti importante naquela hora, sabe? Achei que meu filho realmente estava me valorizando. Que burro eu fui. Se eu soubesse o que estava por trás daquilo tudo, eu teria levantado e ido embora na mesma hora. Mas a gente só enxerga as coisas quando já é tarde demais. O Rafael fez um brinde antes de começarmos a comer. Ele levantou a taça de vinho e pediu silêncio. Falou sobre família, sobre união, sobre o quanto ele era grato por ter um pai trabalhador que sempre deu o melhor para os filhos. Disse que eu era um exemplo de homem, que tinha construído tudo com as próprias mãos, que nunca tinha faltado com nada. As palavras dele eram bonitas. Todo mundo ficou emocionado. Até vi umas senhoras enxugando os olhos. Eu também me emocionei. Achei que finalmente meu filho estava reconhecendo tudo que eu tinha feito por ele. Mas enquanto ele falava, eu percebi que o Júnior estava olhando para o chão, com a mandíbula travada. E a Patrícia, a esposa do Rafael, tinha um sorrisinho no rosto que me deu um calafrio. A gente começou a comer. A comida estava boa. Tinha peru, tender, farofa, arroz, saladas, sobremesas. Tudo muito bonito, muito bem servido. O Rafael ficava levantando toda hora, enchendo o copo dos convidados, fazendo piada, sendo o anfitrião perfeito. Mas eu notei que ele evitava olhar para mim. Toda vez que alguém puxava a conversa comigo, perguntava sobre minha vida, sobre os tempos de estrada, ele cortava. Mudava de assunto, chamava a atenção para outra coisa, desviava o foco. Eu achei aquilo estranho, mas não falei nada. Não queria criar confusão na casa do meu próprio filho na noite de Natal. Foi quando eu estava comendo uma segunda porção de farofa que o Júnior se levantou da cadeira dele. Ele estava sentado 3 lugares à minha esquerda. Levantou devagar, passou por trás de algumas pessoas e veio na minha direção. Quando chegou perto de mim, ele deixou cair o guardanapo no chão. Eu olhei para baixo e vi ele se abaixar para pegar. Foi aí que ele enfiou um papel dobrado na minha mão por baixo da mesa. Fez isso tão rápido, tão discreto, que ninguém percebeu. Meu coração disparou na hora. Eu fechei a mão em volta do papel e continuei comendo, tentando parecer normal, mas minhas mãos estavam tremendo. Esperei uns 5 minutos. Bebi um gole de água, respirei fundo, tentei me acalmar. Aí fingi que precisava ir no banheiro. Me levantei devagar, pedi licença e fui para o corredor. Tranquei a porta do banheiro, acendi a luz e abri o bilhete. A letra do Júnior estava apressada.
tremida, quase ilegível. Finge que passou mal e fuja daqui agora. Confia em mim. Vou te explicar tudo depois. Por favor, pai, vá embora já. Eu li aquilo 3 vezes. 4, 5. Não fazia o menor sentido. Por que eu deveria ir embora? O que estava acontecendo? Olhei para o espelho e vi minha cara pálida, confusa. Eu estava no meio da ceia de Natal na casa do meu filho. Tinha 30 pessoas lá fora comendo e bebendo. E o Júnior estava me pedindo para fugir. Mas o Júnior nunca tinha me pedido nada daquele jeito. Nunca tinha me passado um bilhete escondido. E se ele estava desesperado a ponto de fazer aquilo, era porque alguma coisa muito errada estava prestes a acontecer. Eu guardei o papel no bolso, olhei mais uma vez para o espelho e tomei uma decisão. Ia confiar no meu filho. Voltei para a mesa devagar, sentei na minha cadeira e continuei comendo. Mas agora eu estava atento, observando, tentando entender o que estava errado naquela festa toda. Foi quando eu percebi os olhares. A Patrícia olhava para mim de um jeito estranho, como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. O Rafael também. Ele ficava me observando pelos cantos dos olhos. E tinha um homem sentado no final da mesa, um cara alto, de óculos, que eu não conhecia. Ele não comia quase nada, só ficava ali, quieto, olhando para mim também. Aquilo me deixou nervoso. Eu peguei meu copo de água e bebi tudo de uma vez. Minhas mãos estavam suando. Aí eu tomei coragem. Levei a mão no peito e fiz uma cara de dor. Gemi baixo, como se alguma coisa tivesse me apertado por dentro. O Júnior foi o primeiro a levantar. Ele veio correndo na minha direção, já perguntando se eu estava bem, se eu queria água, se eu queria deitar. Eu falei com a voz fraca que estava sentindo uma dor no peito, que estava com falta de ar. O Rafael também levantou, mas ele não veio perto. Ficou ali parado, olhando. A Patrícia tinha uma expressão que eu não consegui decifrar. Parecia surpresa, mas também parecia aliviada. Não sei explicar. O Júnior me ajudou a levantar da cadeira. Disse que ia me levar para o hospital, que não podia arriscar. Eu fingi que estava mais fraco do que realmente estava. Me apoiei nele, caminhei devagar até a porta. O Rafael veio atrás, dizendo que ia junto, que ia chamar um carro, que ia avisar não sei quem. Mas o Júnior foi rápido. Disse que o carro dele estava na frente, que era mais prático, que o Rafael ficasse ali com os convidados porque senão a festa ia acabar. O Rafael hesitou, olhou para Patrícia. Ela fez um sinal discreto com a cabeça, como se estivesse dizendo para ele deixar. E ele deixou. A Rosana veio junto. Ela pegou minha outra mão e ajudou o Júnior a me colocar no carro. Eu ainda estava fingindo, mas comecei a ficar com medo de verdade. O que estava acontecendo? Por que o Rafael não insistiu em ir junto? Por que a Patrícia tinha feito aquele sinal? O Júnior entrou no carro, ligou o motor e saiu em disparada dali. Eu olhei pelo retrovisor e vi o Rafael parado na porta da casa, com os braços cruzados, só olhando a gente ir embora. Não tinha preocupação no rosto dele. Tinha raiva. A Rosana estava no banco de trás comigo. Ela segurou minha mão e falou baixinho. Seu Tião, graças a Deus a gente conseguiu tirar o senhor de lá a tempo. Eu olhei para ela sem entender nada. A tempo do quê? O Júnior dirigia rápido, as mãos apertadas no volante. Ele não falou nada por uns 5 minutos. Só dirigia. Quando a gente já estava longe da casa do Rafael, ele encostou o carro num posto de gasolina vazio, desligou o motor e virou para mim. Os olhos dele estavam vermelhos. Pai, ele disse, e a voz dele estava tremendo. O Rafael ia fazer uma coisa terrível hoje. Eu descobri por acaso. Se você não tivesse saído daquela casa, ia ser tarde demais. Eu olhei para o Júnior e senti meu peito apertar de verdade dessa vez. A voz dele estava tremendo, os olhos cheios de lágrima. Eu nunca tinha visto meu filho daquele jeito. Ele sempre foi o mais tranquilo, o mais controlado. Ver ele assim me deixou com medo. Um medo que eu não sentia há muito tempo. Perguntei o que estava acontecendo. Ele respirou fundo, limpou os olhos com as costas da mão e falou que precisava me contar tudo desde o começo. Há 3 semanas atrás, o Júnior tinha ido visitar o Rafael no escritório dele. Ele precisava de uma orientação jurídica sobre um problema trabalhista na oficina onde ele trabalhava. Chegou lá no fim da tarde, mas a secretária disse que o Rafael estava em reunião. Pediu para ele esperar. O Júnior sentou na salinha de espera, aquelas poltronas de couro que o Rafael tanto se orgulhava. Ficou ali esperando quase 1 hora. A secretária saiu mais cedo.
Disse que tinha dentista e deixou ele ali sozinho. Falou que o Rafael não ia demorar. O Júnior estava mexendo no celular quando ouviu vozes vindo da sala do Rafael. A porta estava entreaberta. Ele não ia escutar. Não é do feitio dele se meter onde não é chamado. Mas aí ele ouviu meu nome. Ouviu o Rafael falar, meu pai, num tom que fez o Júnior parar na hora. Ele levantou devagar, chegou mais perto da porta e ficou ali, escondido, escutando. O que ele ouviu naquela conversa mudou tudo. O Rafael estava conversando com um médico, um psiquiatra. O homem de óculos, que estava sentado no fim da mesa hoje na ceia. O Rafael estava pagando esse homem para fazer um laudo falso sobre mim. Um laudo que dizia que eu estava com problemas mentais graves, que eu não tinha mais condições de cuidar de mim mesmo, que eu era um perigo para mim e para os outros. O Rafael queria me internar à força num asilo, e não era num asilo bom, não. Era num lugar barato, longe, daqueles que a gente vê na televisão, cheio de velhos largados, maltratados, esquecidos. Eu ouvi aquilo e senti como se tivessem enfiado uma faca no meu peito. Meu próprio filho. O filho que eu criei, que eu sustentei, que eu paguei faculdade, que eu ajudei a construir a vida. Ele estava armando para me trancar num asilo. Eu olhei para o Júnior com os olhos arregalados. Perguntei por quê. Por que o Rafael faria uma coisa dessas comigo? O Júnior abaixou a cabeça e continuou. O Rafael estava com dívidas. Muitas dívidas. O escritório dele não ia bem, ele tinha feito investimentos errados. Tinha gastado além da conta tentando manter aquele padrão de vida. A casa grande, o carro importado, as viagens, as festas. Tudo aparência. Ele estava quebrado. E a única coisa de valor que sobrava era a minha casa. A casa que eu construí. A casa que vale hoje em dia uns 600, 700 mil reais. Porque o bairro valorizou. O Rafael queria me internar para conseguir uma procuração, vender minha casa e ficar com o dinheiro. A Rosana apertou minha mão no banco de trás. Ela estava chorando também. Eu fiquei ali, parado, sem conseguir falar nada. Minha cabeça estava girando. Não podia ser verdade. Não podia. Mas o Júnior continuou. Ele disse que quando ouviu aquela conversa, ficou em choque. Não sabia o que fazer. Pensou em me contar na hora, mas tinha medo que eu não acreditasse. Porque eu sempre defendi o Rafael. Sempre botei ele num pedestal. Sempre achei que ele era melhor que todo mundo. O Júnior sabia que se viesse me contar aquilo, eu podia achar que era mentira, que era ciúme dele. Então o Júnior decidiu investigar por conta própria. Ele voltou outras vezes no escritório do Rafael, sempre com uma desculpa qualquer. Ficava de olho. Ouvia conversas. Um dia ele conseguiu ver uns papéis em cima da mesa do Rafael. Eram documentos do asilo. Orçamentos. E tinha o tal laudo médico. Falso. Dizendo que eu tinha demência avançada, que eu estava confuso, agressivo, que eu não reconhecia mais ninguém. Tudo mentira. Tudo inventado. O Júnior tirou foto de tudo escondido com o celular. Mas o pior ainda estava por vir. O Júnior descobriu que a ceia de Natal era uma armadilha. O Rafael tinha convidado aquele monte de gente como testemunhas. O plano dele era o seguinte: no meio da ceia, ele ia começar a me fazer perguntas. Perguntas capciosas, confusas. Na frente de todo mundo. Ia perguntar que ano era, quem era o presidente, onde a gente estava. E se eu errasse alguma coisa, ou se eu ficasse nervoso com aquilo, ele ia usar aquilo como prova que eu estava confuso. O médico estava lá para testemunhar. Os convidados, todos também. Era uma armação. Depois disso, o Rafael ia me levar para assinar uns papéis. Ia dizer que eram papéis do plano de saúde, ou do imposto, qualquer mentira. Mas, na verdade, eram documentos me dando procuração para ele fazer o que quisesse com minha casa. E se eu me recusasse a assinar, ele ia usar o laudo falso e a confusão que eu tivesse demonstrado na ceia para me internar mesmo assim. Tinha tudo planejado. Tudo friamente calculado. Eu senti uma raiva subindo dentro de mim que eu nunca tinha sentido na vida. Uma raiva fria, controlada. Eu não sou homem de violência, nunca fui. Mas naquela hora, se o Rafael estivesse na minha frente, eu não sei o que eu teria feito. Respirei fundo, tentei me acalmar. Perguntei para o Júnior como ele tinha descoberto sobre o plano da ceia. Ele disse que tinha ouvido o Rafael conversando com a Patrícia pelo telefone 2 dias atrás.
O Júnior tinha ido deixar umas ferramentas que o Rafael tinha pedido emprestadas. Tocou a campainha, mas ninguém atendeu. A porta estava entreaberta. Ele entrou chamando e ouviu a voz do Rafael vindo do escritório. O Rafael estava falando com a Patrícia sobre os últimos detalhes, sobre como ia conduzir as perguntas, sobre como ia fazer parecer natural, sobre como depois que eu assinasse os papéis, eles iam me levar para o asilo no dia seguinte, antes que eu pudesse reagir ou procurar ajuda. A Patrícia estava animada. Dizia que finalmente iam poder vender aquela casa velha e quitar as dívidas, que iam poder viajar de novo, que iam poder voltar a viver bem. Falavam de mim como se eu fosse um móvel velho que estava atrapalhando. O Júnior disse que saiu de lá em silêncio, sem deixar as ferramentas, sem falar nada. Voltou para a casa dele e contou tudo para Rosana. Os dois ficaram a noite inteira sem dormir, pensando no que fazer. Pensaram em me contar, mas tinham medo da minha reação. Pensaram em denunciar para a polícia, mas não tinham provas concretas o suficiente. O laudo era falso, mas estava assinado por um médico de verdade. As fotos que o Júnior tinha tirado podiam não ser suficientes. E o Rafael era advogado. Sabia como se proteger. Foi a Rosana quem teve a ideia do bilhete. Ela disse que o melhor era me tirar de lá antes que qualquer coisa acontecesse, que depois, com calma, a gente podia pensar em como lidar com aquilo. O Júnior concordou. Eles foram para a ceia com esse plano. Esperaram o momento certo e me passaram o bilhete. E eu confiei neles. Graças a Deus eu confiei. Fiquei ali dentro do carro, parado, olhando para o nada. Minha vida inteira passando na minha cabeça. Todas as vezes que eu tinha ficado longe da minha família por causa do trabalho. Todas as vezes que eu tinha escolhido fazer mais uma viagem, carregar mais uma carga, para ganhar mais dinheiro para o Rafael estudar, para o Rafael ter uma vida melhor. E era assim que ele me pagava, me trancando num asilo, me roubando, me tratando como lixo. Eu pedi para o Júnior me levar para casa, minha casa, não a dele, não a de ninguém, a minha. Eu precisava estar no meu lugar, pensar com clareza, decidir o que fazer. O Júnior tentou argumentar, disse que era melhor eu ir para a casa dele, que lá eu estaria seguro, que a Rosana podia cuidar de mim. Eu agradeci, mas fui firme. Eu queria ir para minha casa. Ele entendeu. Sempre foi um menino obediente, o Júnior. Respeitava minhas decisões mesmo quando não concordava. O caminho até minha casa foi silencioso. Eu olhava pela janela, vendo as luzes de Natal nas casas, as famílias reunidas, as crianças brincando nos quintais. Era véspera de Natal e eu estava fugindo de uma armadilha armada pelo meu próprio filho. Que ironia! Quanto mais eu pensava, mais a raiva crescia. Mas não era só raiva. Era decepção. Era dor. Era uma sensação de vazio que eu não conseguia explicar. Como se tudo que eu tinha construído na vida não valesse nada. Como se eu não valesse nada. Quando a gente chegou na minha casa, já passava das 10 da noite. A rua estava vazia. Só tinha o som dos grilos e o vento nas árvores do quintal. O Júnior quis entrar comigo, mas eu disse que não precisava, que eu queria ficar sozinho. Ele ficou preocupado, eu vi no olhar dele, mas respeitou. Me abraçou apertado na porta, daquele jeito que ele fazia desde pequeno, e disse que qualquer coisa era só ligar, que ele estaria de celular na mão a noite inteira. Eu agradeci. Disse que ele tinha salvado minha vida. Ele chorou. Eu também. Entrei em casa e tranquei a porta. Acendi as luzes da sala e fiquei ali parado, olhando ao redor. Tudo estava do jeito que eu tinha deixado antes de sair para a ceia. A televisão desligada, a cadeira da Irene no canto, aquela que ela gostava de sentar para fazer crochê, as fotos na parede. Eu e ela no dia do casamento, os meninos pequenos, o Rafael de capelo no dia da formatura. Aquela foto que eu sempre olhava com orgulho. Agora ela me dava nojo. Fui até a cozinha e peguei um copo de água. Minhas mãos tremiam. Bebi devagar, tentando me acalmar. Meu celular tocou. Era o Rafael. Eu olhei para o nome dele na tela e senti um aperto no peito. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou de novo. De novo. De novo. 5 vezes seguidas. Eu não atendi nenhuma. Aí vieram as mensagens. Pai, como você está? O Júnior me ligou dizendo que você está bem, mas eu preciso saber de você. Por favor, me responde. Mentiras. Tudo mentira. Ele não estava preocupado comigo. Ele estava preocupado com o plano que tinha dado errado. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei ali,
no escuro, pensando em tudo, em como eu tinha sido burro, em como eu não tinha visto os sinais. O Rafael vinha me visitando mais nos últimos meses não por carinho, mas para avaliar minha situação, para ver se eu estava vulnerável, para planejar o golpe. As perguntas sobre a casa, sobre eu vender e comprar um apartamento menor, não era preocupação, era ganância. Ele queria que eu vendesse para facilitar o trabalho dele. E quando viu que eu não ia vender por vontade própria, decidiu me tirar da jogada à força. Eu lembrei de todas as vezes que eu tinha defendido o Rafael. Quando a Irene reclamava que ele era frio, que ele só aparecia quando precisava de alguma coisa, eu dizia que ela estava exagerando, que o menino era ocupado, que tinha a vida dele, que advogado trabalha muito. Quando o Júnior era pequeno e reclamava que eu dava mais atenção para o irmão, eu mandava ele parar de besteira, que eu gostava dos dois igual. Mas não gostava. Eu sempre coloquei o Rafael num pedestal. E a Irene tinha razão. Ela sempre teve. Como eu queria que ela estivesse aqui agora. Como eu queria poder pedir desculpas para ela por não ter escutado. Peguei meu celular e fui nas fotos antigas. Tinha uma da Irene segurando o Júnior no colo quando ele era bebê. Ela estava sorrindo. Aquele sorriso dela que iluminava tudo. O Júnior olhava para a câmera com aqueles olhinhos curiosos. Eu lembrei daquele dia. Foi num domingo que eu tinha voltado de viagem. O Rafael tinha ficado na casa da avó. Era só eu, a Irene e o Júnior. A gente tinha feito um piquenique no quintal. Foi um dos poucos dias que eu realmente fiquei presente. E mesmo assim, no fim do dia, eu lembro que fiquei preocupado com uma carga que tinha que pegar na segunda. Nem aproveitei direito aquele momento. Sempre foi assim. Sempre trabalhando, sempre pensando no dinheiro, sempre achando que estar presente era só pagar as contas. O Júnior cresceu me vendo de longe. Cresceu com uma mãe presente e um pai ausente. Mas mesmo assim, ele se tornou um homem bom, honesto, trabalhador. Ele podia estar com raiva de mim. Podia me culpar por não ter sido o pai que ele merecia. Mas quando viu que eu estava em perigo, ele me salvou. Sem pensar duas vezes. Sem me cobrar nada. Só porque era certo. Porque era o filho dele. E eu tinha sido cego demais para ver o valor dele todos esses anos. O telefone tocou de novo. Dessa vez era a Patrícia. A cobra da Patrícia. Eu atendi. Queria ouvir o que ela tinha a dizer. A voz dela era doce, fingida. Seu Tião, graças a Deus você está bem. A gente ficou tão preocupado quando você passou mal. O Rafael está desesperado aqui. O senhor precisa de alguma coisa? Quer que a gente vá aí? Eu respirei fundo antes de responder. Falei com a voz calma, controlada. Não precisa não, Patrícia. Eu já estou em casa, já tomei meu remédio, já estou deitado. Foi só um mal-estar, já passou. Ela insistiu. Mas o senhor tem certeza? A gente pode ir aí rapidinho, só para ver como o senhor está. Eu sabia o que ela queria. Queria entrar na minha casa. Queria me fazer assinar os papéis. Queria terminar o que tinha começado na ceia. Eu disse que não era necessário, que eu estava cansado, que precisava dormir. Ela tentou mais uma vez, mas eu fui firme. Desliguei o telefone e bloqueei o número dela. Bloqueei o número do Rafael também. Não queria falar com nenhum dos dois. Não agora. Talvez nunca mais. Fiquei ali sentado na escuridão da cozinha, ouvindo o silêncio da casa. Aquela casa que eu tinha construído com tanto esforço. Aquela casa que o Rafael queria me tirar. Aquela casa que era tudo que me restava da vida que eu tinha vivido com a Irene. Levantei e fui até o quarto. Abri o armário e peguei uma caixa de sapatos velha que ficava no canto, embaixo de um monte de cobertores. Era uma caixa que eu guardava documentos importantes. Abri e comecei a revisar tudo. Escritura da casa. Certidões. Testamento que eu tinha feito há uns anos, quando a Irene ainda era viva. No testamento, eu tinha dividido tudo meio a meio entre o Rafael e o Júnior. Mas agora, olhando para aquele papel, eu sabia que tinha que mudar. Não ia deixar nenhum centavo para o Rafael. Não depois do que ele tinha tentado fazer comigo. Peguei meu celular e procurei o número do advogado que tinha feito meu testamento. Era um senhor de idade, amigo de longa data, homem de confiança. Anotei o número num papel. Ia ligar para ele na segunda-feira, primeira coisa de manhã. Ia mudar o testamento. Ia deixar tudo para o Júnior. E mais do que isso, ia me proteger. Ia fazer um documento dizendo que eu estava em pleno uso das minhas faculdades mentais.
que ninguém tinha autorização para tomar decisões por mim, que se alguém tentasse me internar ou me tirar da minha casa, era contra minha vontade. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto a noite inteira, repassando tudo na cabeça, pensando em como eu tinha chegado até ali, em como meu filho, meu próprio sangue, tinha virado meu inimigo. O Natal tinha acabado de se tornar o pior dia da minha vida. Pior do que o dia que a Irene morreu. Porque quando ela morreu, eu perdi uma parte de mim. Mas hoje eu tinha perdido algo ainda mais profundo. Eu tinha perdido a ilusão. A ilusão de que eu tinha sido um bom pai. A ilusão de que meu sacrifício tinha valido a pena. A ilusão de que família era para sempre. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto, ouvindo o relógio da sala bater as horas. 00:00, 1h, 2h, 3h. Cada hora que passava, minha cabeça fervilhava mais. Eu pensava no Rafael pequeno, quando ele vinha correndo me abraçar quando eu voltava de viagem. Pensava em como ele sentava no meu colo e pedia para eu contar histórias da estrada. Pensava em como ele chorou de felicidade no dia que passou no vestibular. Onde foi que tudo desandou? Em que momento aquele menino se transformou num homem capaz de fazer isso com o próprio pai? Quando o sol começou a nascer, eu levantei. Fiz um café bem forte, daqueles que cortam a goela. Sentei na varanda dos fundos e fiquei olhando para o quintal. As jabuticabeiras que a Irene plantou estavam carregadas de fruta. Os passarinhos cantavam. Era um dia bonito de verão. Mas eu não sentia nada. Era como se tudo tivesse perdido a cor. O celular tocou de novo. Era o Júnior. Dessa vez eu atendi. Ele perguntou se eu tinha conseguido dormir. Eu disse que não. Ele também não tinha dormido. Ficou a noite toda pensando no que fazer, conversando com a Rosana. Eles queriam que eu fosse passar uns dias na casa deles. Achavam que não era seguro eu ficar sozinho, que o Rafael podia tentar alguma coisa. Eu agradeci a preocupação, mas disse que não ia sair da minha casa. Essa casa era minha. Eu tinha construído ela. Tinha suado por ela. Ninguém ia me tirar daqui. Ninguém. O Júnior ficou quieto do outro lado da linha. Depois disse que entendia, que respeitava minha decisão. Mas pediu pelo menos uma coisa, que eu deixasse ele instalar umas câmeras de segurança na casa. Câmeras que ficavam conectadas no celular dele e no meu. Assim, se alguém chegasse aqui, a gente ia saber. Eu achei a ideia boa. Disse que podia vir. Ele chegou ali umas 9h com uma sacola cheia de equipamentos. Trouxe a Rosana junto. Ela me abraçou na porta e eu vi que os olhos dela estavam inchados de tanto chorar. Enquanto o Júnior instalava as câmeras, a Rosana fez um café da manhã para mim. Pão com manteiga, bolo de fubá que ela tinha trazido, frutas. Eu comi porque ela insistiu, mas não sentia gosto de nada. Eles ficaram comigo até o 12h. A gente conversou. Eu contei para eles coisas que nunca tinha contado antes. Sobre como eu me arrependi de ter ficado tanto tempo longe. Sobre como eu tinha errado em dar mais atenção para o Rafael. Sobre como eu sentia que tinha falhado como pai para os dois. O Júnior segurou minha mão e disse que eu não tinha falhado com ele. Que ele sempre soube que eu fazia o melhor que podia. Que ele me amava do jeito que eu era. Aquilo me quebrou. Eu chorei na frente deles. Chorei como não chorava desde o enterro da Irene. E o Júnior me abraçou. Me abraçou e disse que a gente ia superar isso. Que a gente ia ficar bem. Mas no fundo eu sabia que nada ia mais ser como antes. Algo tinha se rompido dentro de mim. Algo que não tinha mais conserto. Depois que eles foram embora, eu liguei para o advogado, o Dr. Mário. Expliquei tudo para ele. Contei sobre o plano do Rafael, sobre o laudo falso, sobre a tentativa de me internar. Ele ficou chocado. Disse que isso era crime, que eu podia denunciar. Mas eu não queria denunciar. Não queria colocar meu filho na cadeia. Por mais que ele tivesse tentado me destruir, ainda era meu filho. Ainda era o sangue do meu sangue. Eu só queria me proteger. E queria que ele nunca mais tivesse poder sobre mim. O Dr. Mário disse que ia preparar uma nova versão do testamento. Ia tirar o Rafael completamente. Ia deixar tudo para o Júnior. E mais, ia fazer uma declaração de que eu estava lúcido, capaz, em pleno domínio das minhas faculdades mentais. Ia juntar essa declaração com um atestado médico de verdade, de um médico de confiança dele. Assim, se o Rafael tentasse usar aquele laudo falso, a gente tinha como provar que era mentira. Marquei de ir no escritório dele na terça-feira.
Era dia 26 de dezembro, o dia seguinte ao Natal. O resto do dia passou devagar. Eu tentei assistir televisão, mas não conseguia prestar atenção. Tentei ler o jornal, mas as letras pareciam embaralhadas. Fui para o quintal, peguei uma enxada e comecei a capinar o canteiro. Precisava fazer alguma coisa com as mãos. Precisava cansar o corpo para ver se a cabeça parava de pensar. Fiquei ali até o sol se pôr, cavalcando a terra, arrancando mato, suando. Quando entrei de volta para casa, eu estava exausto. Tomei um banho, comi uma bolacha com café e fui deitar. Foi quando eu estava quase pegando no sono que ouvi o portão. Meu coração disparou. Me levantei num pulo e fui até a janela. Era o Rafael. Ele tinha estacionado o carro na frente de casa e estava vindo em direção à porta. Eu olhei para o celular. A câmera da entrada tinha captado ele chegando e tinha me mandado uma notificação. O Júnior também devia ter visto, porque meu celular tocou na mesma hora. Era ele. Pai, o Rafael está aí. Não abre a porta. Eu já estou indo para aí. Eu disse que estava tudo bem, que eu sabia me cuidar. Desliguei. O Rafael tocou a campainha. 1 vez, 2, 3. Eu não abri. Ele bateu na porta. Chamou meu nome. Pai, pai, eu sei que você está aí. Abre a porta, por favor. A gente precisa conversar. Eu fiquei ali parado no corredor, no escuro, ouvindo a voz dele. A voz que eu conhecia desde que ele nasceu. A voz que tinha me chamado de pai a vida inteira. Agora aquela voz me dava nojo. Ele bateu mais forte. Pai, pelo amor de Deus, eu sei que você tá bravo, mas deixa eu explicar. Deixa eu entrar. Bravo. Ele achava que eu estava bravo. Como se fosse só isso. Como se raiva fosse suficiente para descrever o que eu estava sentindo. Eu cheguei perto da porta, mas não abri. Falei alto, do outro lado. Vai embora, Rafael. Eu não quero conversar com você. Ele ficou quieto por 1 segundo. Depois a voz dele mudou. Ficou mais urgente. Pai, não faz assim. Eu sei que o Júnior encheu sua cabeça de mentiras. Ele tá inventando coisas porque tem ciúmes de mim. Sempre teve. O senhor sabe disso. Eu senti a raiva subir. Ele estava tentando me manipular. Tentando jogar um filho contra o outro, como sempre fez. Respondi com a voz firme. O Júnior não inventou nada. Eu sei de tudo, Rafael. Eu sei do laudo falso. Eu sei do plano de me internar. Eu sei que você quer roubar minha casa. Eu sei de tudo. Silêncio. Um silêncio longo, pesado. Depois ele falou, e a voz dele estava diferente agora, mais fria, mais calculista. O senhor não sabe de nada, pai. O senhor está confuso. Está ouvindo mentiras e acreditando. Isso só prova que o senhor realmente precisa de ajuda. Precisa de alguém para cuidar do senhor. Eu ri. Ri de verdade. Um riso amargo, sem alegria. Você acha que eu sou burro, Rafael? Você acha que eu não entendo o que você está tentando fazer? Eu passei a vida inteira trabalhando para te dar o melhor. E você me paga assim, me tratando como lixo, querendo me jogar num asilo para roubar o que é meu. Ele bateu na porta com força. Essa casa não é só sua. Essa casa é da família. Eu tenho direito. Ali estava, a verdade. Ele não estava nem tentando mais disfarçar. Eu encostei a testa na porta e fechei os olhos. Você não tem direito nenhum. Essa casa é minha. Eu construí ela. E você nunca mais vai botar o pé aqui dentro. Nunca mais. Ele começou a gritar. Dizer que eu era um velho teimoso, que eu não entendia nada, que ele estava tentando me ajudar, que eu ia me arrepender, que eu ia morrer sozinho e abandonado nessa casa. Cada palavra era uma facada. Mas eu não abri a porta. Fiquei ali, firme, esperando ele se cansar. O Rafael ficou ali na porta mais uns 10 minutos gritando. Dizia que eu estava sendo manipulado, que eu ia me arrepender, que ele era meu filho e merecia respeito. Respeito. Ele falando de respeito depois de tudo que tinha planejado contra mim. Eu não respondi mais nada. Só fiquei ali, do outro lado da porta, ouvindo. Até que finalmente ele parou. Ouvi os passos dele se afastando. O portão batendo. O carro ligando e indo embora. Respirei fundo. As pernas estavam tremendo. Sentei no sofá da sala e fiquei ali no escuro. Meu celular tocou de novo. Era o Júnior dizendo que estava chegando. Eu disse que não precisava mais, que o Rafael tinha ido embora. Mas ele veio mesmo assim. Chegou uns 15 minutos depois com a Rosana. Entraram e me encontraram sentado ali, sozinho.
A Rosana acendeu as luzes e fez um chá. O Júnior sentou do meu lado e ficou quieto. Não precisava falar nada. Só estar ali já ajudava. A Rosana trouxe o chá e eu bebi devagar. O líquido quente descendo pela garganta me acalmou um pouco. Ela perguntou se eu queria que eles dormissem lá. Eu disse que não, que eu precisava ficar sozinho. Precisava processar tudo aquilo. O Júnior não gostou da ideia, mas eu insisti. Eles só foram embora depois que eu prometi que trancaria tudo e que qualquer coisa ligaria na hora. Quando saíram, eu tranquei a porta, tranquei as janelas, fechei tudo. Me senti como um prisioneiro na própria casa. Aquela noite eu dormi um pouco, sonhei com a Irene. Ela estava na cozinha fazendo bolo, daqueles de milho que ela fazia tão bem. Eu entrei e ela virou para mim sorrindo. Disse que estava com saudade, que a casa estava muito quieta sem ela. Eu perguntei se ela sabia o que o Rafael tinha feito. Ela parou de mexer a massa e me olhou com aqueles olhos tristes. Disse que sempre soube, que tinha tentado me avisar, mas eu nunca quis ouvir. Acordei suando, com o coração disparado. Eram 4 da manhã. Levantei e fui para a cozinha. Sentei na mesma cadeira onde ela sentava. Passei a mão na madeira gasta da mesa. Quantas refeições a gente fez nessa mesa? Quantas conversas? Quantos planos? E agora eu estava aqui sozinho, sendo traído pelo filho que ela amava tanto. Ela sempre via mais longe que eu. Sempre teve aquela intuição de mãe. Eu lembrei de uma vez, anos atrás, quando o Rafael tinha uns 20 anos. Ele tinha pedido dinheiro emprestado para um investimento. Era uma quantia grande. A Irene tinha me puxado de lado e dito para ter cuidado, que ela não confiava naquilo. Mas eu não escutei. Dei o dinheiro. Nunca mais vi a cor daquele dinheiro. O Rafael disse que o investimento não deu certo, que ele tinha perdido tudo. Agora eu me perguntava se aquilo era verdade ou se tinha sido só mais uma mentira. No dia 26, terça-feira, eu fui no escritório do Dr. Mário. Cheguei lá de manhã cedo. Ele já tinha tudo preparado. O Novo Testamento, a declaração de capacidade mental, os documentos que eu precisava assinar. Li tudo com atenção. Tudo que era meu agora ia para o Júnior. A casa, a economia que eu tinha no banco, o carro velho que eu quase não usava mais. Tudo. O Rafael não ia receber nada. O Dr. Mário pediu se eu tinha certeza. Disse que essa era uma decisão séria, que podia causar mais conflito na família. Eu disse que tinha certeza absoluta, que não havia mais família para preservar. Assinei tudo. Depois a gente foi num médico que o Dr. Mário conhecia, um neurologista. Ele me fez um monte de perguntas, uns testes de memória, de raciocínio. Eu respondi tudo direitinho. No final ele escreveu um laudo dizendo que eu estava em perfeito estado mental, que não havia nenhum sinal de demência, confusão ou perda de capacidade. Guardei aquele papel como se fosse ouro. Era minha proteção. Minha garantia que ninguém ia conseguir me tirar da minha casa. Quando voltei para casa já era tarde. Parei no mercado e comprei umas coisas para janta. Quando cheguei na rua, vi que tinha um carro estranho estacionado perto da minha casa. Não era o carro do Rafael. Era um carro preto com vidro fumê. Fiquei com um mau pressentimento. Acelerei o passo. Quando cheguei no portão, o carro abriu e desceu um homem. Era o médico, o tal psiquiatra que estava na ceia. O homem que tinha feito o laudo falso. Ele veio na minha direção com um sorriso no rosto. Um sorriso falso, profissional. Senhor Sebastião, podemos conversar um instante? Eu olhei para ele com desprezo. A gente não tem nada para conversar. Ele continuou ouvindo. Eu entendo que o senhor esteja chateado, mas eu gostaria de explicar a situação. Houve um mal-entendido. Mal-entendido. Ele achava que eu era idiota. Não houve mal-entendido nenhum. Eu sei que você fez um laudo falso sobre mim, que você foi pago pelo meu filho para me declarar louco. Isso é crime, e você devia ter vergonha na cara. O sorriso dele sumiu. Ele olhou para os lados, como se estivesse verificando se alguém estava ouvindo. O senhor está enganado. Eu fiz uma avaliação preliminar baseada em informações que me foram passadas. Não foi nada definitivo. Eu ri na cara dele. Informações que te foram passadas? Mentiras, você quer dizer. Você nem me conhece. Nunca falou comigo. Nunca me examinou. E ainda assim fez um laudo dizendo que eu tenho demência. Ele ficou vermelho. Senhor Sebastião, o senhor precisa entender que isso pode ser resolvido. Eu posso retificar o documento. Posso dizer que houve um erro. Eu cheguei mais perto dele.
Olhei bem nos olhos dele. Você vai fazer mais que isso. Você vai escrever uma declaração dizendo que aquele laudo foi fraudado, que você foi pago para fazer aquilo, e você vai assinar. Porque se você não fizer isso, eu vou na polícia, vou no conselho de medicina, vou expor você, e você vai perder tudo. Ele ficou pálido. Tentou argumentar, mas eu não deixei. Você tem até amanhã. Manda a declaração para o meu advogado. Dei o cartão do Dr. Mário para ele. E nunca mais apareça perto de mim. Nunca mais. Ele ficou ali parado, segurando o cartão, sem saber o que dizer. Depois entrou no carro e foi embora. Eu fiquei olhando até ele sumir da rua. Senti uma satisfação que não sentia há dias. Tinha dado o primeiro golpe. Tinha mostrado que eu não era o velho indefeso que eles achavam que eu era. Entrei em casa e liguei para o Dr. Mário. Contei o que tinha acontecido. Ele disse que tinha sido uma atitude boa. Que se o médico mandasse a declaração, a gente tinha mais uma prova contra o Rafael. E que se ele não mandasse, a gente podia processar os dois. Naquela noite, eu jantei com apetite pela primeira vez desde a ceia. Fiz um bife com arroz e feijão. Sentei na mesa e comi devagar, saboreando. A casa estava silenciosa, mas não era mais aquele silêncio pesado, assustador. Era um silêncio de paz, de controle. Eu estava tomando as rédeas da situação. Estava me defendendo. E isso fazia toda a diferença. No dia seguinte, o Dr. Mário me ligou. O médico tinha mandado a declaração. Uma carta admitindo que tinha feito o laudo sem me examinar, baseado apenas em informações fornecidas por terceiros, e que aquilo tinha sido um erro grave. Ele não admitiu diretamente que foi pago, mas admitiu a fraude. Era suficiente. A gente tinha tudo o que precisava agora. Eu estava protegido. A casa estava protegida. O Rafael não podia mais fazer nada. Mas eu sabia que ele não ia desistir fácil. Conhecia meu filho. Ele era teimoso, orgulhoso. E agora que o plano tinha falhado, ele ia ficar desesperado. Homem desesperado faz besteira. Eu precisava estar preparado. Liguei para o Júnior e pedi para ele vir aqui. Quando ele chegou, sentamos na sala e eu expliquei tudo. O testamento novo, os laudos médicos, a declaração do psiquiatra. Ele ficou aliviado. Disse que agora eu estava seguro. Mas eu tinha outra coisa em mente. Eu disse para o Júnior que queria confrontar o Rafael, cara a cara. Queria que ele soubesse que eu descobri tudo. Que eu não era mais o pai bobo que acreditava em tudo que ele dizia. O Júnior achou perigoso. Disse que era melhor deixar quieto, que eu já estava protegido, que não precisava de mais confusão. Mas eu insisti. Não era sobre proteção. Era sobre dignidade. Era sobre olhar nos olhos do meu filho e dizer que ele tinha me decepcionado. Que ele tinha perdido meu respeito. Que ele tinha me perdido. O Júnior tentou me convencer a não fazer aquilo. Disse que confrontar o Rafael podia ser perigoso, que eu não sabia como ele ia reagir. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Eu não ia morrer sem dizer na cara dele tudo o que eu estava sentindo. Sem deixar claro que ele tinha me perdido para sempre. O Júnior viu que não adiantava insistir. Me conhecia bem o suficiente para saber que quando eu tomava uma decisão, não voltava atrás. Então ele disse que pelo menos queria estar junto, que não ia me deixar ir sozinho. Eu aceitei. Marcamos para o sábado, 4 dias depois do Natal. Eu liguei para o Rafael de um telefone público, porque ele não atendia mais as ligações do meu celular. Disse que precisava falar com ele, que era importante. Ele ficou surpreso. Quis saber do que se tratava. Eu disse que não ia falar por telefone, que queria que ele viesse na minha casa no sábado, 2 horas da tarde, sozinho. Ele hesitou, mas acabou concordando. Provavelmente achou que eu tinha mudado de ideia, que eu ia assinar os papéis dele. Pobre idiota. No sábado de manhã eu acordei cedo, tomei um banho demorado, fiz a barba, coloquei uma roupa boa. Queria estar apresentável. Queria que ele visse que eu estava bem, lúcido, no controle. O Júnior chegou lá pelas 10. Trouxe a Rosana junto. Ela fez um almoço pra gente, mas eu mal consegui comer. Estava ansioso, nervoso. Não tinha medo do Rafael. Tinha medo de mim mesmo, do que eu podia sentir quando olhasse para ele. Quando deu 2 horas em ponto, o Rafael chegou. Eu estava sentado na sala, na minha poltrona. O Júnior estava de pé encostado na parede. A Rosana tinha ido embora. Eu não queria que ela presenciasse aquilo. O Rafael entrou e parou quando viu o Júnior. A cara dele mudou. Ficou desconfiada. Eu pensei que ia ser só eu e o senhor. Eu respondi com a voz calma.
O Júnior fica. Ele é testemunha. O Rafael olhou de mim para o Júnior e de volta para mim. Estava tentando entender o jogo. Testemunha de quê? Eu apontei para o sofá. Senta. Ele hesitou, mas sentou. Ficou na beirada do sofá, tenso, com as mãos nos joelhos. Eu olhei para ele. Realmente olhei. Tentei encontrar naquele homem de 45 anos o menino que eu tinha criado. O menino que sentava no meu colo. O menino que me esperava na janela quando eu voltava de viagem. Mas não encontrei. Aquele menino tinha morrido faz tempo. E eu nem percebi quando. Comecei a falar. Eu sei de tudo, Rafael. Sei do laudo falso. Sei que você queria me internar num asilo. Sei que você queria vender minha casa e ficar com o dinheiro. Sei que você armou aquela ceia para me fazer de idiota na frente de um monte de gente. Ele ficou branco. Abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão. Não me interrompe. Você vai ficar quieto e vai me ouvir. Pela primeira vez na sua vida, você vai me ouvir até o fim. Ele fechou a boca. Eu continuei. Eu passei a minha vida inteira trabalhando para você. Fiquei longe da minha família, da minha mulher, do meu outro filho, para ganhar dinheiro e te dar uma vida melhor. Paguei escola particular, paguei cursinho, paguei faculdade, paguei casamento, te ajudei a abrir escritório. Sempre que você precisou, eu estava lá. Sempre. E como você me paga? Tentando me roubar, tentando me trancar num asilo, me tratando como um estorvo. O Rafael tentou falar de novo. Pai, não foi assim. Deixa eu explicar. Eu bati com a mão no braço da poltrona. Eu disse para você ficar quieto. Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Ele se encolheu no sofá. Eu respirei fundo e continuei. Você mentiu para mim. Você manipulou. Você pagou um médico para fazer um laudo falso. Você ia me fazer passar vergonha na frente de estranhos. E tudo isso por quê? Por causa de dinheiro. Por causa de uma casa. Como se eu não valesse nada. Como se tudo que eu fiz por você não valesse nada. Ele estava vermelho agora. A veia do pescoço dele pulsava. O senhor não entende. O senhor não sabe como é ter dívidas, ter pressão, ter que manter um padrão de vida. Eu não tinha escolha. Eu ri. Um riso amargo. Não tinha escolha? Você podia ter vindo conversar comigo. Podia ter pedido ajuda. Mas não. Você preferiu me tratar como um problema a ser resolvido. Como um obstáculo. Ele levantou do sofá. O senhor sempre foi assim. Sempre julgando. Sempre achando que é melhor que todo mundo. O senhor acha que foi um bom pai? O senhor nunca esteve presente. Nunca foi em reunião de escola. Nunca me viu jogar bola. Nunca estava em casa. Tudo que o senhor fez foi jogar dinheiro na gente e achar que isso era suficiente. As palavras dele me atingiram como socos. Porque eram verdade. Eu sabia que eram verdade. Mas eu não ia deixar ele virar o jogo. Você tem razão. Eu não fui o melhor pai. Eu falhei com você. Falhei com o Júnior. Falhei com sua mãe. Eu sei disso. E eu carrego isso todo dia. Mas eu estava trabalhando. Estava tentando dar um futuro melhor para vocês. Eu não tive escolha. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos e eu tive que sustentar minha família. Eu não tive a chance de estudar como você teve. Eu fiz o que pude com o que eu tinha. Minha voz tremeu. E mesmo assim, mesmo com todos os meus erros, eu nunca tentei te fazer mal. Nunca tentei te roubar. Nunca te tratei como lixo. O Rafael estava de pé, as mãos fechadas em punho. Então o que o senhor quer? Quer que eu peça desculpas? Quer que eu me ajoelhe e implore perdão? Eu levantei da poltrona. Cheguei perto dele. Olhei nos olhos dele. Eu não quero nada de você. Eu só quero que você saiba que acabou. Você não é mais meu filho. Eu mudei meu testamento. Tirei você completamente. Tudo que é meu vai pro Júnior. Você não vai ver um centavo. E mais, se você tentar se aproximar de mim de novo, se você tentar qualquer coisa contra mim, eu vou na polícia. Eu tenho provas de tudo. Tenho a declaração do médico admitindo a fraude. Tenho laudos provando que eu estou bem. Você vai pra cadeia. A cara dele ficou roxa. Ele olhou pro Júnior. Isso é culpa sua. Você virou o velho contra mim. Você sempre teve ciúmes de mim. O Júnior não se moveu. Só olhou pro Rafael com uma calma impressionante. Eu não virei ninguém contra ninguém. Eu só salvei nosso pai de um golpe. De uma armação que você mesmo criou.
Você fez isso sozinho, Rafael. Você destruiu essa família sozinho. O Rafael avançou para o Júnior. Eu me coloquei no meio. Sai da minha casa, agora. Ele parou. Me olhou com um ódio que eu nunca tinha visto. O senhor vai se arrepender disso. O senhor vai ficar velho, doente, sozinho, e vai se lembrar de mim. Vai se lembrar que tinha um filho que queria cuidar do senhor, e vai morrer sozinho nessa casa. Eu não desviei o olhar. Prefiro morrer sozinho do que ser traído por você de novo. Agora sai. E não volta mais. Ele ficou ali parado por mais alguns segundos. Depois virou e foi embora. Bateu a porta com tanta força que a casa toda tremeu. Eu ouvi o carro dele arrancando, as rodas cantando no asfalto. Quando o barulho sumiu, minhas pernas fraquejaram. O Júnior me segurou. Me ajudou a sentar de volta na poltrona. Eu estava tremendo. Não de medo, de alívio, de dor, de raiva, de tudo junto. Depois que o Rafael foi embora, eu fiquei sentado na poltrona por um tempo que não sei dizer quanto foi. Podia ter sido 10 minutos, podia ter sido 1 hora. O Júnior ficou ali comigo, em silêncio. Não precisava falar nada. Só o fato dele estar ali já era suficiente. Quando eu finalmente consegui levantar, fui até a cozinha e bebi um copo de água. Minhas mãos ainda tremiam. Não de medo, mas de algo que eu não conseguia nomear. Era como se eu tivesse acabado de enterrar alguém. E de certa forma, tinha mesmo. Nos dias seguintes, a casa ficou estranhamente silenciosa. Eu esperava que o Rafael aparecesse de novo, que ligasse, que mandasse alguém aqui, mas não aconteceu nada. Ele simplesmente sumiu da minha vida, como se nunca tivesse existido. O Júnior vinha me visitar todo dia, trazia comida que a Rosana fazia, ficava conversando comigo, ajeitava as coisas da casa. Eu via a preocupação nos olhos dele. Ele achava que eu ia desmoronar, que ia entrar em depressão. Mas não foi isso que aconteceu. Eu comecei a arrumar a casa, coisa que eu não fazia direito há anos. Limpei os armários, joguei fora um monte de coisa velha, organizei as gavetas, encontrei fotos antigas guardadas numa caixa no fundo do guarda-roupa. Fotos de quando os meninos eram pequenos. Do Rafael no primeiro dia de aula, todo arrumadinho com a mochila nova. Do Júnior aprendendo a andar, segurando na mão da mãe. Da Irene sorrindo na cozinha, com o avental cheio de farinha. Sentei no chão do quarto e fiquei olhando aquelas fotos por horas. Tinha uma foto específica que me chamou a atenção. Era do aniversário de 5 anos do Júnior. Eu tinha voltado de viagem especialmente para a festa. Na foto, o Júnior estava no meu colo, soprando a velinha do bolo. Ele tinha um sorriso enorme no rosto, e eu também estava sorrindo. Um sorriso verdadeiro, daqueles que a gente não consegue fingir. O Rafael estava do lado, mas não estava olhando para o bolo. Estava olhando para mim e para o Júnior, e a expressão no rosto dele era estranha. Não era alegria, era outra coisa. Inveja, raiva. Eu nunca tinha reparado nisso antes. Comecei a reparar em outras coisas também. Em como o Rafael sempre quis ser o centro das atenções. Em como ele ficava irritado quando eu elogiava o Júnior. Em como ele sempre arrumava um jeito de me pedir dinheiro quando via que eu tinha dado alguma coisa para o irmão. Pequenos sinais que eu tinha ignorado a vida toda. Porque eu queria acreditar que meu filho era perfeito. Que ele era diferente. Especial. Mas ele não era. Ele era só um homem egoísta que aprendeu desde cedo que podia me manipular. Uma tarde, umas 2 semanas depois do confronto, eu estava no quintal regando as plantas quando o portão se abriu. Meu coração disparou. Achei que fosse o Rafael, mas era a Patrícia, a mulher dele. Ela entrou devagar, olhando para os lados como se estivesse com medo. Eu larguei a mangueira e fui até ela. "O que você quer aqui?" Ela estava com uma aparência péssima. Olhos inchados, cabelo desarrumado, sem maquiagem. Muito diferente da mulher vaidosa que eu conhecia. Ela começou a chorar antes mesmo de falar. "Seu Tião, eu preciso conversar com o senhor." Eu cruzei os braços. "A gente não tem nada para conversar." Ela deu um passo à frente. "Por favor, só 5 minutos. Eu imploro." Tinha algo na voz dela que me fez hesitar. Não era a voz da mulher orgulhosa que estava na ceia. Era a voz de alguém desesperado. Eu suspirei. 5 minutos, e você fica aí fora. Não vai entrar na minha casa." Ela concordou com a cabeça. Limpou as lágrimas com as costas da mão. "O Rafael me largou. Há 1 semana. Ele disse que é culpa minha o plano não ter dado certo. Que eu insisti demais na ideia. Que agora ele perdeu você
e perdeu a herança por causa de mim. Eu não senti pena. E você veio aqui para quê? Quer que eu tenha dó de você? Ela balançou a cabeça. Não. Eu vim pedir desculpas. E vim te avisar de uma coisa. Eu fiquei atento. Avisar o quê? Ela olhou em volta de novo como se alguém pudesse estar escutando. O Rafael não desistiu. Ele está planejando outra coisa. Eu não sei exatamente o que, mas antes dele me expulsar de casa, eu ouvi ele no telefone com alguém. Ele falava sobre contestar o testamento, sobre provar que o senhor foi coagido pelo Júnior, que o senhor não estava em pleno juízo quando mudou os documentos. Senti a raiva voltar. Ele pode tentar o que quiser. Eu tenho laudos médicos, tenho testemunhas. Ele não vai conseguir nada. Ela deu de ombros. Eu só vim te avisar e pedir desculpas. Eu sei que fui cúmplice dele. Eu sei que sou tão culpada quanto ele. Mas eu não sabia que ia chegar nisso. Eu não sabia que ele ia me jogar fora também. Ela começou a chorar de novo. Eu perdi tudo. Ele me tirou de casa. Eu tô morando com minha mãe. Ele disse que vai entrar com pedido de divórcio, que eu não vou ver nada do que é dele. Eu não pude deixar de notar a ironia. Ela tinha ajudado o Rafael a me roubar, e agora estava sendo roubada por ele. Olhei para ela e senti nada. Nem raiva, nem pena. Só um vazio. Você escolheu se casar com ele. Escolheu participar do plano dele. Agora aguenta as consequências. Ela soluçou. Eu sei. Só queria que o senhor soubesse que eu me arrependo. Que eu percebo agora o tipo de homem que ele é. E que o senhor precisa ter cuidado. Porque ele não vai parar. Eu dei um passo para trás. Seus 5 minutos acabaram. Pode ir. Ela ficou ali parada mais um pouco, como se quisesse falar mais alguma coisa. Mas não falou. Virou e foi embora. Eu fiquei olhando ela ir. Aquela mulher que tinha entrado na minha família cheia de pompa, agora saindo destruída. Parte de mim sentiu uma satisfação amarga. Justiça, de certo modo. Mas a maior parte de mim só sentia cansaço. Cansaço de tudo isso. Voltei para o quintal e terminei de regar as plantas. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e vermelho. Eu sentei num banquinho de madeira que a Irene tinha comprado anos atrás e fiquei olhando as jabuticabeiras, pensando em tudo que tinha acontecido, em como a vida tinha virado de cabeça para baixo em tão pouco tempo. Pensei no aviso da Patrícia, que o Rafael estava planejando contestar o testamento. Eu sabia que ele tentaria alguma coisa. Conhecia meu filho. Ele não aceitava perder. Liguei para o Dr. Mário e contei sobre a visita da Patrícia. Ele disse que não era para me preocupar, que o testamento estava blindado, que eu tinha todos os laudos necessários provando minha capacidade mental, que o Rafael podia contestar à vontade, mas não ia conseguir nada. Mas eu não fiquei tranquilo, porque eu sabia que o Rafael era advogado, sabia como o sistema funcionava, e sabia que homem desesperado é capaz de qualquer coisa. Naquela noite eu sonhei com a Irene de novo. Dessa vez a gente estava sentado na varanda, vendo o pôr do sol. Ela estava com a mão na minha do jeito que ela sempre fazia. Eu disse para ela que tinha estragado tudo, que tinha criado um filho que me odiava, que tinha dado mais atenção para quem não merecia e ignorado quem realmente me amava. Ela apertou minha mão e disse que não era tarde demais, que eu ainda tinha o Júnior, que eu ainda tinha tempo de consertar pelo menos uma parte do que tinha quebrado. Acordei com os olhos molhados. As semanas foram passando e eu fui me adaptando à nova realidade. Uma realidade onde eu não tinha mais 2 filhos. Só um. O Júnior continuava vindo me visitar quase todo dia. Às vezes trazia os netos, 2 meninos pequenos que corriam pelo quintal e enchiam a casa de barulho. Barulho bom, barulho de vida. Eu comecei a reparar em coisas que nunca tinha reparado antes. No jeito que o Júnior tinha paciência com os filhos. No jeito que ele olhava para Rosana, com respeito, com carinho. No jeito que ele cuidava de mim, sem me fazer sentir um peso. Um dia ele trouxe uma caixa de ferramentas e passou a tarde toda consertando coisas na casa. A torneira da cozinha que pingava, a porta do quarto que estava emperrada, o trinco da janela da sala. Enquanto ele trabalhava, eu fiquei olhando. Ele trabalhava igual eu trabalhava quando era mais novo, com capricho, com atenção aos detalhes. Quando terminou, ele lavou as mãos e sentou comigo na varanda. A gente ficou ali, tomando um café, olhando o quintal. Foi quando eu disse para ele uma coisa que devia ter dito há muito tempo. Eu falhei com você, Júnior. Falhei feio. Ele olhou para mim surpreso. Pai,
Não começa com isso de novo. Eu balancei a cabeça. Não, deixa eu falar. Eu preciso falar. Eu passei a sua infância inteira fora de casa. E quando eu estava em casa, eu dava mais atenção para o seu irmão, porque eu achava que ele era melhor, que ele ia chegar mais longe, que ele era o orgulho da família. E você ficava ali no canto, quieto, tentando conseguir um pouco da minha atenção. E eu não dei. Eu fui um pai horrível para você. O Júnior ficou quieto por um tempo. Depois ele falou com a voz calma. Pai, eu não vou mentir. Doeu. Doeu muito ver o senhor dando tudo pro Rafael e quase nada para mim. Doeu ver o senhor comemorando cada conquista dele e mal reparar nas minhas. Eu me formei mecânico, aprendi uma profissão, comecei a ganhar meu próprio dinheiro. E o senhor mal falou parabéns. Mas sabe o que eu aprendi com isso? Aprendi que eu não precisava da aprovação de ninguém. Aprendi a ser independente, a não depender de elogios ou reconhecimento para me sentir bem comigo mesmo. Ele bebeu um gole de café e continuou. E aprendi outra coisa também. Aprendi que o senhor fez o melhor que pôde. O senhor não teve pai presente. Não teve exemplo. Não teve ninguém para te ensinar a ser pai. E mesmo assim, o senhor trabalhou feito um condenado para dar comida, casa, roupa pra gente. O senhor não era perfeito, mas era presente do jeito que sabia ser. Com dinheiro, com trabalho, com sacrifício. Ele me olhou. Eu te perdoei faz tempo, pai. E eu te amo, do jeito que o senhor é. Eu não consegui segurar. Chorei ali mesmo, na frente dele. E ele me abraçou. Me abraçou como um filho abraça um pai. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti em paz. Não uma paz completa. Ainda tinha a dor da traição do Rafael. Ainda tinha o vazio de saber que perdi um filho. Mas tinha algo novo também. Tinha gratidão. Gratidão por ter pelo menos um filho que valia a pena. Um filho de verdade. Mas a paz durou pouco. Umas 3 semanas depois da visita da Patrícia, eu recebi uma notificação judicial. O Rafael estava mesmo contestando o testamento. Alegava que eu tinha sido coagido pelo Júnior. Que eu não estava em plenas faculdades mentais quando mudei os documentos. Que eu tinha sido vítima de manipulação. Li aquilo e senti a raiva voltar. Ele não ia desistir mesmo. Ia tentar até o fim. Liguei para o Dr. Mário. Ele disse que era esperado. Que o Rafael ia tentar de tudo. Mas que a gente tinha todas as provas necessárias. Os laudos médicos recentes. A declaração do psiquiatra admitindo a fraude. Testemunhas. A própria tentativa do Rafael de me internar era prova da intenção dele. O doutor disse que eu não precisava me preocupar. Que o juiz ia ver claramente o que estava acontecendo. Mas mesmo assim, eu fiquei inquieto, porque eu sabia que isso significava ir para tribunal. Significava ver o Rafael de novo. Significava ter que contar para um monte de estranhos sobre a traição que eu sofri. Sobre como meu próprio filho tentou me roubar. E isso doía. Doía mais do que qualquer outra coisa. Não era sobre o dinheiro. Não era sobre a casa. Era sobre dignidade. Era sobre respeito. Era sobre não deixar ele vencer. O Júnior quis ir comigo na audiência. Disse que ia ser minha testemunha, que ia contar tudo o que tinha visto e ouvido. Eu agradeci. Disse que ele não precisava se envolver mais nisso, que já tinha feito demais por mim. Mas ele insistiu. Pai, eu vou estar lá. Não é discussão. E eu deixei, porque no fundo, eu precisava dele ali. Precisava de alguém do meu lado. A audiência foi marcada para 2 meses depois. 2 meses de espera. 2 meses de ansiedade. Eu tentava ocupar a cabeça com outras coisas. Cuidava do quintal. Assistia televisão. Recebia a visita do Júnior e dos netos. Mas sempre voltava para aquilo. Para a audiência. Para o reencontro com o Rafael. Eu me perguntava como ia ser olhar para ele de novo. Se eu ia sentir alguma coisa. Se ele ia sentir alguma coisa. Uma noite, uns dias antes da audiência, eu estava deitado na cama, quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Era o Rafael. A voz dele estava diferente, cansada, quase humilde. Pai, a gente precisa conversar. Eu fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Ele continuou. Eu sei que estraguei tudo. Eu sei que o senhor me odeia. Mas eu tô desesperado aqui. Eu tô devendo para todo mundo. Eu vou perder tudo. O escritório, a casa, tudo. Ainda assim, eu não falei nada. Eu só preciso que o senhor me ajude uma última vez. Só dessa vez.
Eu prometo que depois eu sumo da sua vida. Eu nunca mais vou te incomodar. Eu respirei fundo e falei com a voz firme. Você tentou me trancar num asilo. Tentou me roubar. Tentou me fazer de idiota na frente de um monte de gente. E agora quer que eu te ajude? Ele começou a chorar do outro lado da linha. Eu sei que eu errei. Eu sei que fui um monstro. Mas eu sou seu filho. Eu sou seu sangue. O Senhor não pode me abandonar assim. Eu senti uma dor no peito. Mas não era dó. Era raiva. Você me abandonou primeiro. Você me tratou como lixo. E agora quer que eu tenha pena de você? Não vai ter ajuda. Não vai ter dinheiro. Não vai ter nada. E na audiência eu vou contar tudo. Tudo que você fez. E você vai perder. Você merece perder. Ele parou de chorar. A voz dele ficou fria de novo. O senhor vai se arrepender disso. Eu juro que vai. E desligou. Eu fiquei ali segurando o telefone, tremendo. Não de medo, de raiva, de determinação. Ele tinha tentado me manipular de novo. Tinha tentado usar a carta da piedade. Mas não ia funcionar. Não mais. Eu tinha aprendido quem ele realmente era. E não ia esquecer. O dia da audiência chegou. Acordei cedo, antes do sol nascer. Não tinha dormido direito a noite toda. Fiquei revirando na cama, pensando no que ia acontecer. Tomei um banho demorado, me barbeei com cuidado, coloquei meu terno. O mesmo terno que eu tinha usado no casamento do Rafael. A ironia não passou despercebida. O Júnior chegou às 8 em ponto para me buscar. Ele também estava de terno. A gente não falou muito no caminho. Não precisava. Ele sabia o que eu estava sentindo. Chegamos no fórum meia hora antes. O Dr. Mário já estava lá, com uma pasta cheia de documentos. Ele me cumprimentou e disse que estava tudo certo, que a gente tinha um caso sólido, que o Rafael não tinha chance. Mas eu não estava preocupado com ganhar ou perder. Estava preocupado em manter minha dignidade, em não deixar ele me ver fraco. Entramos na sala de audiência. Era uma sala pequena, com uma mesa comprida e umas cadeiras. O juiz ainda não tinha chegado. Foi quando a porta se abriu e o Rafael entrou. Ele estava de terno também, mas parecia menor de alguma forma. Mais magro, com olheiras fundas. O advogado dele entrou atrás. Um homem baixo de bigode. O Rafael olhou para mim. Eu olhei de volta. Não desviei o olhar. Não ia dar a ele essa satisfação. Ele sentou do outro lado da mesa. A gente ficou ali, a poucos metros de distância, sem falar nada. O silêncio era pesado, sufocante. O juiz entrou. Uma mulher de uns 50 anos, de óculos, com uma expressão séria. Ela sentou, abriu os documentos e começou a audiência. Primeiro ouviu o advogado do Rafael. Ele falou que eu tinha sido manipulado pelo filho mais novo, que eu estava vulnerável depois da morte da esposa, que o Júnior tinha se aproveitado da minha fragilidade para me virar contra o Rafael e mudar o testamento em favor dele, que eu não estava em condições de tomar decisões importantes. Cada palavra era uma mentira. Cada palavra era um insulto. Quando ele terminou, foi a vez do Dr. Mário. Ele apresentou os laudos médicos. O laudo do neurologista provando que eu estava em perfeito estado mental. A declaração do psiquiatra admitindo que tinha feito um laudo falso a pedido do Rafael. As fotos que o Júnior tinha tirado dos documentos do asilo. As mensagens de texto do Rafael falando sobre o plano. Tudo. Cada prova foi como um tijolo caindo na cabeça do Rafael. Eu vi a cara dele ficando cada vez mais pálida. Depois foi minha vez de falar. A juíza me olhou e perguntou se eu queria dizer alguma coisa. Eu levantei, olhei para ela, olhei para o Rafael e comecei a falar. Eu passei 40 anos da minha vida rodando esse país de ponta a ponta num caminhão. Fiquei longe da minha família. Perdi aniversários, natais, formaturas. Tudo para ganhar dinheiro e dar uma vida melhor para os meus filhos. Eu não fui o melhor pai. Eu sei disso. Mas eu dei tudo que eu tinha. Tudo. Minha voz tremeu, mas continuei. E aquele homem ali, meu filho, o filho que eu coloquei numa escola particular, que eu paguei faculdade, que eu ajudei em tudo, esse homem tentou me trancar num asilo e roubar minha casa. Ele pagou um médico para mentir sobre mim. Ele armou uma ceia de Natal para me humilhar na frente de estranhos. Ele tentou me tirar tudo que eu tinha. E quando o plano dele falhou, quando eu descobri tudo, ele não pediu desculpas. Ele não mostrou arrependimento. Ele só ficou com raiva porque não conseguiu o que queria. Eu parei, respirei fundo. Eu mudei meu testamento porque eu não quero que um homem assim receba nada do que eu construí.
Eu mudei porque o outro filho, o filho que eu negligenciei a vida toda, foi quem me salvou. Foi quem me avisou da armadilha. Foi quem ficou do meu lado quando eu precisei. Eu mudei porque eu estava em pleno juízo, em plena consciência, e era o que eu queria fazer. E é o que eu ainda quero. Sentei de volta na cadeira. O Rafael estava olhando para a mesa com os punhos cerrados. A juíza chamou o Júnior para depor. Ele contou tudo. Sobre como descobriu o plano. Sobre o bilhete na ceia. Sobre as conversas que tinha ouvido. Ele falou com calma, com clareza. Sem ódio, sem revolta. Só contando os fatos. Quando terminou, a juíza ficou em silêncio por um tempo, lendo os documentos. Depois, ela olhou para o Rafael. O senhor quer dizer alguma coisa em sua defesa? O Rafael levantou. Tentou falar, mas a voz falhou. Ele limpou a garganta e tentou de novo. Eu estava desesperado. Eu tinha dívidas. Eu ia perder tudo. Eu não estava pensando direito. Eu sei que errei. Mas ele é meu pai. Eu só queria... A juíza levantou a mão. O senhor não queria ajudar seu pai. O senhor queria ajudar a si mesmo. As provas aqui são claras. O senhor tentou cometer uma fraude. Tentou usar um laudo médico falso para declarar seu pai incapaz. Isso é crime, senhor Rafael. Crime grave. Ela fechou a pasta. A contestação do testamento é improcedente. O senhor Sebastião estava em plenas condições mentais quando alterou seu testamento. Não há nenhuma prova de coação ou manipulação. Pelo contrário, as provas mostram que o senhor Sebastião estava se protegendo de uma tentativa de fraude. O testamento permanece como está. Ela bateu o martelo. Audiência encerrada. Eu senti um alívio tão grande que quase desabei. O Júnior segurou meu braço. O Dr. Mário apertou minha mão, sorrindo. A gente tinha vencido. Eu tinha vencido. Mas quando olhei para o outro lado da mesa, vi o Rafael saindo. Ele não olhou para trás. Não disse nada. Só foi embora. E de alguma forma aquilo doeu mais do que qualquer coisa que ele tinha feito. Porque era o fim. O fim definitivo. Eu tinha um filho. Agora só tinha um. Saímos do fórum. O sol estava forte lá fora. O Júnior me levou num restaurante pra gente almoçar. Sentamos numa mesa no canto. Pedimos comida, mas eu mal consegui comer. Fiquei olhando pela janela, vendo as pessoas passando na rua. Gente normal, com vidas normais, com famílias normais. Eu me perguntei quantas daquelas pessoas tinham passado pelo que eu passei. Quantas tinham sido traídas pelos próprios filhos. Quantas tinham que escolher entre a justiça e o sangue. O Júnior percebeu que eu estava distante. Pai, você tá bem? Eu olhei para ele, pro rosto dele, pro carinho nos olhos dele, e eu disse a verdade. Não, eu não tô bem. Eu ganhei hoje. A casa continua minha. O testamento continua como eu quero. Mas eu perdi um filho. E isso dói de um jeito que eu não sei explicar. Ele pegou minha mão. Eu sei, pai. Eu sei que dói. Mas às vezes, a gente tem que deixar ir. A gente tem que deixar as pessoas mostrarem quem elas realmente são. E quando elas mostram, a gente tem que acreditar. Ele tinha razão. O Rafael tinha mostrado quem era. E eu tinha que aceitar. Tinha que seguir em frente. Terminamos o almoço em silêncio. Quando a gente voltou para casa, o sol já estava se pondo. O Júnior me ajudou a entrar. Perguntou se eu queria que ele ficasse. Eu disse que não, que eu precisava ficar sozinho. Ele abraçou e foi embora. Eu tranquei a porta, fui para a varanda dos fundos e sentei no banquinho de madeira. Fiquei ali olhando o quintal, as jabuticabeiras, as flores que a Irene tinha plantado, o céu ficando escuro. E pela primeira vez em meses, eu senti algo diferente da raiva e da dor. Eu senti paz. Não era uma paz completa. Ainda tinha cicatrizes. Ainda tinha lembranças ruins. Mas era paz mesmo assim. Paz de saber que eu tinha feito a coisa certa. Que eu não tinha deixado ele me destruir. Que eu tinha ficado de pé. Pensei na Irene. Pensei em tudo que a gente viveu junto. Nos erros que eu cometi. Nos acertos também. E eu falei com ela como se ela estivesse ali do meu lado. Eu fiz o que pude, meu amor. Não foi perfeito, mas foi o que eu consegui. E agora eu vou viver o resto da minha vida do jeito certo. Dando valor para quem me deu valor. Cuidando de quem cuidou de mim. O Rafael fez a escolha dele. E eu fiz a minha. Espero que você entenda. O vento balançou as folhas das árvores. E por um instante, eu jurei que sentia a mão dela na minha. Fechei os olhos e deixei as lágrimas correrem. Mas dessa vez não eram lágrimas só de dor.
Eram lágrimas de alívio, de recomeço, de justiça. Eu tinha perdido um filho, mas tinha encontrado outro, e tinha encontrado a mim mesmo também, o velho Tião, o caminhoneiro que nunca desistia, que sempre seguia em frente, que sempre lutava até o fim. E era assim que eu ia viver o resto dos meus dias, de cabeça erguida, com dignidade, sem arrependimentos. Porque no final das contas, a gente não escolhe a família que tem, mas a gente escolhe o que fazer quando essa família te decepciona. Eu escolhi a justiça, escolhi a verdade, escolhi não deixar me destruírem. E se você está me ouvindo agora, se você já passou por algo parecido, saiba de uma coisa: você não está sozinho, e você merece respeito. Não importa quem seja a pessoa que te machucou. Família não é desculpa para traição, e sangue não é desculpa para maldade. Fica essa história aqui. Deixa teu comentário contando de onde você está nos ouvindo. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal porque todo dia tem uma história nova. Uma história de luta, de superação, de gente como a gente. Gente que não desiste. Gente que segue em frente. Até a próxima.